Oi pessoal, tudo bem? Então, o professor Thiago Corrêa aqui falando. Vamos para mais uma aula aqui de Educação Física das nossas escolas de Paços do Lumiar. Espero que todos estejam bem aí em casa, se cuidando dos seus familiares e que estejam estudando também, tá? Para que a gente possa o mais rápido possível voltar para nossas escolas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente dos esportes de invasão, tá? E como exemplo eu trouxe 4 exemplos aqui de esportes que são os esportes que a gente mais conhece, que tem as características dos esportes de invasão. Então, o futebol, o futsal, o basquete e o handebol, tá? Esses são os 4 esportes que a gente trouxe, que são os que a gente acredita que sejam os mais conhecidos por vocês e que são os esportes que têm como característica serem esportes de invasão, tá? Então vamos lá. Qual é a definição de esportes de invasão? São as modalidades em que o objetivo é invadir a área do adversário para finalizar a jogada em um alvo ou cruzar a linha de fundo do adversário com uma bola ou implemento similar. Vamos lá, vamos explicar o que é isso aí. Primeira coisa, invadir. O nome está dizendo, mas aí essa invasão ela é feita em um esporte, né, gente? Não é uma invasão de invadir um local sem que o outro saiba, ou uma briga, ou qualquer coisa nesse sentido. O termo invadir, ele é usado aí para que a gente consiga atacar a equipe que a gente está jogando contra, tá? Então, a gente vê aqui que a gente tem 2 possibilidades. Ou acertar um alvo, ou passar por um local com um objeto. Como seria passar por um local com um objeto? A gente que já brincou de rouba-bandeira, por exemplo, o rouba-bandeira pode ser colocado como uma atividade, ele não é considerado um esporte, né? Mas como uma atividade de invasão. Quem lembra aí? Você pega, sai do seu lado, passa por um local em que você não pode mais ser colado, pega a bandeira para voltar para o outro lado. Nos esportes de invasão, não precisa voltar para o outro lado. É só você chegar nessa linha que a gente conhece lá como a linha de se salvar no rouba-bandeira, que o ponto é marcado, certo? E na questão de acertar um alvo, são acertar os alvos que tem no final do campo do adversário. Pode ser um gol, pode ser um aro com uma cesta de basquete. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Então vamos lá. Exemplos. Futebol, futsal, basquete, handebol, futebol americano, rugby, etc. O futebol americano é um exemplo de esporte de invasão e que você não tem que acertar propriamente um alvo, tá? Você tem simplesmente que passar com a bola que está na sua mão pela a área demarcada no final do campo do seu adversário, tá? Então vamos lá. Vamos falar especificamente de 4 modalidades de invasão. Vamos começar com a mais popular delas, que é o futebol. Futebol. O esporte, como conhecemos, nasceu na Inglaterra no século XIX. Professor, por que como conhecemos? Porque há relatos na história de vários e vários jogos que utilizavam, que eram jogos de chute de alguma coisa. Poderia ser uma bola, em alguns locais, há muitos anos atrás, algumas partes de animais, e não necessariamente você tinha que marcar o gol, você tinha só que chegar com a bola em algum outro local. Mas do jeito que nós conhecemos hoje, o futebol foi criado na Inglaterra no século XIX, tá? O mais interessante, que aí eu trago aqui até uma foto para que vocês possam ter uma ideia. Ele foi criado principalmente para se diferenciar do rugby, que é jogado com as mãos. Então, a junção de 2 esportes, quando eles se separaram, eles se transformaram em 2 esportes diferentes, o futebol e o rugby. O rugby até hoje é jogado com as mãos, mas tem partes que ele é jogado com os pés. No futebol, a parte com a mão foi retirada. Só quem pode pegar com a mão, como a gente sabe, são os goleiros. Tirando isso, os jogadores só podem jogar o esporte com os pés. Ele foi criado dentro das universidades inglesas. Então, o esporte, ele tem um caráter de ser criado pelas camadas que tinham mais dinheiro na época, tá? Porque quem chegava às universidades quase sempre eram
os jovens onde as famílias tinham dinheiro para que pudessem pagar as suas faculdades, tá? Então, o esporte nasceu lá. Por conta disso, ele ficou primeiro conhecido pelas camadas que tinham mais dinheiro. E depois ele se popularizou para as camadas que tinham menos dinheiro e que se tornou o esporte mais popular do mundo. Esse mesmo trajeto foi feito quando o esporte chegou no Brasil. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Objetivo do futebol: fazer o maior número de gols que o seu adversário numa partida. Então, quem faz mais gols, ganha. É claro, professor, mas se não fizer gol? Se não fizer gol, empata. Mas o objetivo principal do futebol é marcar gol. Quem marca mais gol que o seu adversário, ganha a partida. Então vamos lá. Características. Oficialmente, o jogo é realizado em um campo de grama com uma disputa entre duas equipes com 11 jogadores cada, em um jogo com 90 minutos de duração, 2 tempos de 45 minutos. Então vamos lá, para quem não conhece o jogo oficialmente, a gente vai explicar. Por que a gente colocou em campo de grama? O jogo de futebol, como a gente sabe, ele pode ser jogado em vários locais, tá? Ele pode ser jogado na areia, ele pode ser jogado no asfalto, ele pode ser jogado em qualquer lugar em que você possa rodar uma bola, chutar uma bola. Mas oficialmente o jogo é jogado nos campos de grama, tá? A disputa é feita entre 11 jogadores, 10 jogadores de linha e um jogador que é o jogador colocado como goleiro, que para o nosso jogo ele é o único jogador que pode se utilizar das mãos sem cometer algum tipo de infração, tá? E o jogo normalmente é dividido em 90 minutos, 2 tempos de 45 minutos. Ah, professor, tem acréscimos. O que são os acréscimos? É quando o juiz acha que o jogo tem que durar um pouco mais do que os 45 minutos. Mas é uma decisão do árbitro, mais comumente chamado de juiz, tá? Mas é árbitro. Então o árbitro, se ele achar que ele deve acrescentar um pouquinho mais de tempo, ele dá os acréscimos desses 45 minutos. Ok? Entre esses 45 minutos, existe 15 minutos de intervalo para que os jogadores possam descansar, tomar uma água e fazer algumas coisas para voltar para o campo de jogo. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre futebol e aqui eu trouxe imagens para que a gente possa ter como pensar um pouquinho mais sobre a modalidade. Futebol no Brasil. Futebol no Brasil trouxeram o futebol para o Brasil, Charles Miller, que era um estudante que foi para a Inglaterra, como a gente falou anteriormente. Ele foi estudar na Inglaterra, lá na faculdade dele, ele conheceu o futebol e quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe 2 bolas, um livro de regras e começou a fazer com que as pessoas que ele conhecia jogassem futebol também. Então, viu como a gente falou anteriormente, nasceu na faculdade na Inglaterra. Um estudante saiu do Brasil, foi para a Inglaterra, estudou, gostou do esporte e trouxe para cá. Então, no Brasil aconteceu basicamente também quase a mesma coisa. O futebol foi sendo conhecido pelas pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, mas com o passar do tempo, o esporte se popularizou e todas as pessoas começaram a praticar. Também, como a gente está vivendo um período em que a questão da discriminação racial está acontecendo e está em pauta, e que a gente tem que combater mais e mais, aqui existiu também esse tipo de problema. Por quê? Porque as pessoas que tinham mais dinheiro eram as pessoas ricas que eram quase sempre brancas. E essas pessoas proibiam que os negros jogassem futebol. O que conta a história é que o primeiro time profissional a aceitar um negro no seu quadro foi o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Então o Vasco tem essa história de inclusão, de colocar os jogadores negros para jogar futebol. Outra história também que remete a essa situação é o time do Fluminense do Rio de Janeiro, porque ele ficou conhecido, os seus torcedores são conhecidos hoje como torcedores pó de arroz, porque alguns jogadores negros passavam o pó de arroz no rosto para ficar um pouco mais brancos e poderem jogar. Então, para que a discriminação na época diminuísse.
isso se tornou uma tradição e hoje os torcedores do Fluminense são conhecidos como pó de arroz por conta desse episódio, tá? Com o passar dos anos, no Brasil o esporte se popularizou muito e praticamente todas as pessoas, todos nós brasileiros conhecemos o futebol, tá? Pode ser, não pode conhecer tanto, mas conhece e viu o futebol pelo menos alguma vez na vida. E quem viu o futebol alguma vez na vida tem que conhecer esse senhor aqui, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, tá? Para quem não conhece o Pelé, é uma boa atividade para casa, perguntar para o seu pai, para o seu avô, para uma pessoa um pouquinho mais velha, que tenha tido o prazer de ver o Pelé jogando ou que possa conhecer o Pelé de vídeos que passam na televisão. O Pelé começou a jogar bola com mais sucesso no Santos, com 16 anos, 15, 16 anos, o Pelé já era um jogador profissional e aos 17 anos o Pelé foi para a Copa do Mundo de 1958 na Suécia e foi campeão mundial com 17 anos, tá? A partir daí, a carreira internacional, o Pelé começou a ser conhecido internacionalmente, tá? E com o passar dos anos, ele também ganhou a Copa de 62, de 1962 e ganhou a Copa de 1970, com um time que muitos até hoje falam que foi o melhor time de futebol de todos os tempos. Por conta dessa carreira vitoriosa na seleção, no Santos Futebol Clube, que é um time de São Paulo, no Brasil, o Pelé foi conhecido como o atleta do século e até hoje é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Aqui eu trouxe a foto de alguns outros ídolos que são mais conhecidos da gente ultimamente. O português Cristiano Ronaldo, tá? Que é um dos maiores artilheiros da atualidade. O argentino Lionel Messi, que fez toda a sua carreira no Barcelona da Espanha e também é um dos maiores jogadores da atualidade. E o craque brasileiro do momento, que é o Neymar. A gente tem a facilidade no Brasil de ter vários atletas que são conhecidos craques do mundo, mas hoje o maior deles é o Neymar, tá? Dentro do futebol feminino, que vem crescendo muito dentro do Brasil, a nossa maior atleta é a Marta, que já foi várias vezes escolhida a melhor jogadora do mundo de futebol, tá? Para quem não conhece a história da Marta, é uma boa procurar dentro de casa para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, tá? E o futebol, como meio de inclusão, ele também é feito, adaptado para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou limitação motora, que são as pessoas que usam bengalas ou que usam muletas, possam também jogar, tá? Vamos lá, vamos passar para um subproduto do futebol, que é o futsal. Origem do futsal. O esporte surgiu no Uruguai por volta dos anos de 1930, criado pelo professor Juan Carlos Cerini Gravier. Existe a discussão de que o esporte foi criado no Brasil, mas costumeiramente quem estuda o futsal aceita essa versão de que ele foi criado no Uruguai. Por que foi criado o futsal? No Uruguai o inverno é um pouco mais rigoroso, lá fica muito frio e às vezes não dá para praticar num campo ao ar livre. Por conta disso, eles colocaram o futebol dentro de locais fechados. E aí surgiu essa nova modalidade. Objetivo, como no futebol, fazer o número maior de gols que os seus adversários em uma partida. Tá? Características. Oficialmente, o jogo é realizado em uma quadra, com uma disputa entre duas equipes com 5 jogadores cada uma. E uma partida tem a duração de 45 minutos, 2 tempos de 20 minutos de duração. Bom, diferente do futebol, o futsal é jogado dentro de uma quadra, tá? E outra diferença que ele tem é o número de jogadores, 5 no total, 4 jogadores de linha e 1 goleiro. E outra diferença é o tempo. E no futsal tem mais uma peculiaridade. O jogo, o tempo ele é cronometrado, ou seja, a bola saiu, o tempo para e só depois que ela volta a rodar que o tempo começa novamente. Bom, futsal no Brasil, como eu falei anteriormente, existem alguns estudiosos que falam que o esporte nasceu no nosso país, mas como a gente não pode confirmar, a gente aceita a versão que é mais difundida, que é aquele que foi criado no Uruguai. A evolução das regras. O futebol hoje ele tem regras
muito diferentes da do futsal, do futebol. Uma delas é o lateral, que é batido com os pés, o lateral e o escanteio, e no futebol, principalmente o lateral, é batido com as mãos. Existem outras regras que seriam um bom exercício para vocês fazerem dentro de casa e ver as diferenças. E aqui eu trouxe os dois grandes atletas de futsal do Brasil e do mundo. A Amandinha, que também é reconhecida como a maior atleta de futsal do momento, e o Falcão, que para muitos é o maior jogador de futsal de todos os tempos, para quase todas as pessoas que jogam a modalidade. Bom, passamos para o basquete. Origem do basquete. O esporte nasceu nos Estados Unidos por volta dos anos de 1891, criado pelo professor canadense James Naismith. Ele criou esse esporte, como a gente falou na aula anterior, justamente porque os esportes existiam muito contato e também porque ele precisava de um espaço menor para jogar o esporte, no caso o basquete, tá? Apesar de ter contato, com menos pessoas o contato era um pouco menor. Objetivo do esporte: fazer o maior número de pontos que o seu adversário em uma partida. Então a gente mudou de gols para pontos, porque no basquete nós não fazemos gols, nós fazemos cestas, tá? Características: oficialmente o jogo é disputado em uma quadra entre duas equipes com 5 jogadores cada uma em uma partida de 40 minutos de duração, divididos em 4 tempos de 10 minutos. Então, basquete, esporte jogado com as mãos, onde os jogadores não podem utilizar os pés. Triscou o pé na bola é uma falta para outra equipe, e que o objetivo é fazer as cestas, tá? Existe uma área do basquete em que você arremessa a bola. Antes dessa área você marca 3 pontos. Normalmente as cestas valem 2 pontos. E se você cobra uma falta, que é chamada de lance livre, você marca 1 ponto, tá? Aqui eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho mais figuras conhecidas do basquete, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, o Oscar é considerado um dos grandes, se não o maior jogador da história do basquete brasileiro. Aqui a gente tem a Hortência, que também é conhecida como uma das maiores jogadoras do Brasil. Ela, com a Paula, foi responsável pelo grande título mundial que o Brasil já ganhou no basquete, tá? O grande título que o Oscar ganhou foi os Jogos Pan-Americanos dentro dos Estados Unidos. Foi uma das únicas derrotas que os Estados Unidos tiveram na sua história no basquete dentro do seu território. Aqui, o que para muitos é o maior jogador de todos os tempos de basquete, Michael Jordan. E aqui a gente tem uma imagem do LeBron James jogando uma partida na NBA, que é a liga de basquete dos Estados Unidos, que é o campeonato mais difícil e o campeonato mais caro de basquete que existe no mundo. Bom, passamos aqui para o nosso último jogo de invasão que vamos falar para hoje, que é o handebol. Origem do handebol. O handebol nasceu na Alemanha por volta dos anos de 1919, feito pelo professor Karl Schilling. No início, o handebol era praticado em campo com 11 jogadores. Era basicamente um futebol jogado com as mãos, tá? E só depois ele foi sendo diminuído o número de jogadores, foi sendo colocado na quadra e está como nós conhecemos ele hoje, tá? Objetivo do jogo: fazer o maior número de gols que o adversário em uma partida, tá? Então, como o futebol e o futsal, o objetivo do jogo é fazer gols. Quem faz mais gols durante uma partida ganha. Oficialmente, o jogo é disputado em uma quadra entre duas equipes com 7 jogadores cada uma e com duração de 60 minutos cada partida, 2 tempos de 30 minutos, tá? Aqui, vocês estão vendo 2 lances aqui do handebol para a marcação dos gols. O gol é feito através de um arremesso com as mãos e uma particularidade: o jogador não pode entrar na área do goleiro, tá? Qualquer jogador que entre nessa área do goleiro, o jogo é paralisado e recomeça com a cobrança de uma falta. Então, o atacante não pode entrar na zona do goleiro, na área do goleiro. Ele tem que fazer os arremessos fora da área do goleiro, tá? Aqui a gente tem 2 jogadoras maranhenses, tá? Que integraram a seleção brasileira de futebol durante muito tempo.
é a Ana Paula e a Silvia, que se vocês olharem aqui, principalmente a Silvia, pode olhar de vez em quando aqui também no nosso município, porque ela frequenta muito e tem a intenção de trazer até um projeto dela para cá, para a nossa cidade. Então a Silvia e a Ana participaram durante muito tempo da Seleção Brasileira de Handebol e são grandes incentivadoras dessa modalidade aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem estudando aí dentro de casa e que continuem se comportando e se cuidando e que o mais rápido possível a gente possa estar dentro das nossas escolas com as nossas aulas presenciais, tá? Grande abraço a todos e muito obrigado.